E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Henrique, né? Pra quem não me conhece aí, eu vim aqui falar um pouco, a intenção desse vídeo, compartilhar algumas reflexões, né? Com você que é cristão, ou você que não é também pode estar assistindo esse vídeo, ou procurar respeitar todos que assistirem, né? A intenção é tirar algumas dúvidas, né? E colocar algumas coisas que estão me incomodando, né? E outras que eu venho refletindo mesmo e gostaria de passar para vocês. Um dos temas que eu tenho refletido bastante aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Sou diácono, né? Recentemente eu fui, Deus me deu essa honra de estar trabalhando para pela obra como um diácono, e o tema que eu queria falar com vocês chama livre-arbítrio debaixo da soberania de Deus. Esses dias todo mundo fala, né? Ah, porque é o livre-arbítrio, né? Mas o que seria livre-arbítrio? Eu não tenho nenhum problema com livre-arbítrio, né? Mas me incomoda às vezes as pessoas usarem para tudo a resposta de livre-arbítrio. Ah, por que fulano fez isso? É o livre-arbítrio. Por que fulano comeu aquilo? É o livre-arbítrio. E realmente, o livre-arbítrio, ele né, para muitos é o que? Questão de escolhas. Para coisas normais da nossa vida, nós temos o livre-arbítrio. Por exemplo, né? A gente escolhe o que a gente vai comer, certo? A gente escolhe com quem a gente vai namorar, com quem a gente vai casar. Isso são, isso pode estar dentro do conceito de livre-arbítrio, né? Mas o livre-arbítrio, a gente não deve dar um poder ilimitado ao livre-arbítrio. Se a gente dá um poder ilimitado ao livre-arbítrio, é muito perigoso, né? A gente tem que entender que o livre-arbítrio ele termina quando a soberania de Deus começa. Melhor, o livre-arbítrio todo ele está debaixo da soberania de Deus. Não vamos colocar que ele termina ou que ele começa, mas eu entendo pela palavra de Deus que o livre-arbítrio ele está debaixo da soberania de Deus. Quer ver? Se você abrir sua Bíblia, no Salmo 139, Davi fala o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Primeiro, né? O que ele está falando aqui? É que esse salmo fala sobre a onisciência e a onipotência de Deus. Então, se a gente parar para pensar, a maioria das escolhas que nós fazemos utilizando o nosso livre-arbítrio estão debaixo do que? Da onipotência de Deus. Deus ele sabe tudo que a gente vai fazer. Ele ainda fala assim, ó, antes da palavra me chegar à boca, né? O Senhor já sabia o que ia falar. Olha que incrível, como que Deus ele é grande. E o livre-arbítrio ele tem que estar debaixo da palavra de Deus, da soberania de Deus, mas a gente não deve excluir a soberania de Deus. O livre-arbítrio ele se encaixa então em coisas do nosso cotidiano, né? Escolhas, né? O que vestir, como eu falei, com quem casar. Porém, ele não se aplica da seguinte forma: irmão, você abençoou a vida do outro irmão com as suas palavras, né? O que você vai dizer? Você vai responder: ah, foi meu livre-arbítrio? Não. Aí vem a diferença. Quando a gente abençoa ou a gente faz alguma coisa boa, não é pelo nosso próprio livre-arbítrio, mas é por causa de Deus. Então nossa resposta não deveria ser: ah, eu fiz o bem porque foi o meu livre-arbítrio. Não, eu fiz o bem porque foi Deus na minha vida. Foi a graça de Deus, né? E a gente tem que saber que o limite do livre-arbítrio é questão de salvação, né? Na Bíblia fala em algum lugar: pelo livre-arbítrio sois salvos? Ou será que a Bíblia fala: pela graça sois salvos? A Bíblia fala: pela graça sois salvos, porque é favor imerecido, um favor que Deus fez pra gente não merecia. Agora, se ele falou que pela graça nós somos salvos, e é um favor imerecido, favor merecido de quem?
do meu livre-arbítrio ou foi favor merecido, feito, né, planejado desde o princípio e executado por Deus? Fica um ponto para a gente pensar, né? Então, pela graça sois salvos, não pelo nosso livre-arbítrio nós somos salvos. Até porque, se a gente parar para pensar, né, no livre-arbítrio, interpretar de forma corretamente, entender que os meus interesses, quando a gente é cristão, a gente se converte a Cristo, a gente fala assim, porque o livre-arbítrio fez com que a gente aceitasse. Aí a gente tem que parar e analisar um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que está na igreja de longa data, se eu te perguntar o que o seu pastor ou pregador pregou há 4 domingos atrás, você vai saber me responder? Em detalhes, lembrar tudo que ele falou, tudo que aconteceu, tintim por tintim? Não, é difícil, né? Quem aí tá que nem eu, né? 20 anos na igreja, né? Cresceu dentro da igreja, 30 anos, já ouviu muita mensagem boa, muita pregação bonita, né? Cada uma com um ponto diferente, mas a gente não vai lembrar de todas. Mas você concorda que mesmo a gente não lembrando de todas, ainda assim, cada uma contribuiu para o nosso crescimento, para a formação do nosso caráter como cristão, embora a gente não lembre de todas, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E esses dias eu tava pensando, nossa, eu tava tentando lembrar de quando eu aceitei a Cristo. Olha, eu lembro que foi num acampamento, né? Eu lembro mais ou menos o tema, falava sobre relacionamentos e tal. E aquele acampamento foi bem forte pra mim. Porém, eu fiquei tentando lembrar, cara, qual que era o nome do pregador? O que ele pregou, né? Eu só lembro que quando eu vi, eu só sei que naquele dia eu entendi, eu aceitei a Cristo, né? Mas é interessante porque pra mim, né, a pregação ela foi o menos importante, o louvor ela foi o menos importante. A única coisa que eu lembro é que aquele dia Jesus ele mostrou aquilo que estava fazendo na minha vida e eu entendi de verdade o Evangelho. E eu já vi várias pregações, né? Os pastores falaram o seguinte: olha, né? Eu estava preparado para sair do culto, mas quando para fazer outra coisa, para tocar um pagode, fazer isso, fazer aquilo, e quando eu vi, eu estava lá na frente, ajoelhado, aceitando a Cristo. Tem vários testemunhos assim. Aí eu parei para pensar, falei assim, Senhor, onde que tá o livre-arbítrio aí, né? O Senhor foi tão forte, sua graça foi tão irresistível a ponto de um homem, né, nem se lembrar do que aconteceu, e quando ele se viu, ele já estava de joelhos, né? Então, essa é a graça irresistível de Deus, né? O livre-arbítrio, ele existe para as coisas simples da nossa vida, mas quando a gente fala de salvação, de Cristo, quem toca na vida da pessoa é o Espírito Santo. Aí a gente vai falar assim, a gente vai falar, né? Pô, mas os apóstolos pregaram e muitos não aceitaram por causa da dureza de seus corações. Mas isso é normal, né? O Espírito Santo, eles não aceitaram porque nós somos uma obra inacabável, feita pelo Espírito Santo. Eu e você, a gente está em um processo de mudança e de transformação. Então muitos ali não aceitaram, talvez porque não fosse o momento deles aceitarem, mas talvez ali naquela pregação, mesmo aqueles que não aceitaram naquele momento, o Espírito Santo jogou uma semente. A gente não sabe da vida de todos, né? Então pode ser que muitos ali, eu creio, que possam ter aceitado Cristo mais pra frente, né? Mas o importante é que a semente foi plantada e cada um tem o seu tempo. Deus tem um tempo determinado para cada um, para chamar os seus escolhidos, né? E a gente tem que entender que escolhido, né, não está se falando de algo individual, mas ele está falando de algo coletivo. É um povo que Deus escolheu. É um povo de pessoas que já morreram, pessoas que aceitaram Cristo lá atrás, antes de Cristo, pessoas que estão aceitando Cristo hoje, pessoas que vão aceitar Cristo ainda. Daqui 20 anos, daqui 50 anos, tem pessoas que Deus ele quer salvar e que depende também da gente fazer a nossa parte e pregar a palavra.
porque a gente não sabe quem é escolhido e quem não é, só Deus sabe. Mas nossa missão é pregar, porque os escolhidos de Deus, eles vão ser chamados e vão entender através da palavra, ouvindo a pregação, ouvindo e vendo o nosso testemunho de vida, né? No Salmo 139 é interessante, né? Como que às vezes a gente esquece que o livre-arbítrio está debaixo da soberania de Deus. Gente, não estou falando que livre-arbítrio, né, escolhas não existem, mas eu estou colocando aqui que ela está toda debaixo da vontade de Deus, porque tudo que acontece, Deus sabe. Mas só que Deus, acontecem coisas boas, coisas ruins. Deus, ele permite que algumas aconteçam, algumas ruins. Mas por quê? Lá em Coríntios, fala, lá em 1 Coríntios 10, versículo 11, fala assim: estas coisas sobreviveram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, né? E também um trecho fala assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, os proverá livramento de sorte que possais suportar. Então Deus, ele permite algumas coisas, mas ele é tão bondoso que ele nunca dá em excesso mais do que a gente pode suportar. Mas infelizmente nós humanos temos mania de colocar, né, Deus, ele coloca a medida certa para cada um, que cada um pode aguentar. Porém nós humanos, nós acabamos colocando pesos a mais além daquele que a pessoa já está carregando, né? E isso é errado. A gente acaba sendo pedra de tropeço, né? E a gente também acaba não fazendo aquilo que Deus, a vontade de Deus, e acaba entristecendo ele. Mas no Salmo 139, ele fala assim, ó: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Deus, ele está em todo lugar. Então, se você foi chamado, você entende a palavra, né? Isso já é um bom sinal. E, pô, você pode se desviar, tá querendo se desviar, né? Mas Deus, em uma hora lá, se a gente, aqui agora, talvez você vendo esse vídeo, ou talvez lá na frente, você vai ver, e Deus, ele te puxa, né? Ou pelo amor ou pela dor, porque muitas vezes a gente tem que perder algo para ver o quanto que Cristo é bom e consola a gente. O Salmo 139 também fala assim, ó: pois tu formaste o meu interior, teceste no seio da minha mãe, né? Antes mesmo de eu ter forma, o Senhor já me conhecia, e os teus olhos me viram ainda com substância ainda informe. Olha que incrível, incrível. Ainda fala assim, ó: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda, né? Gente, isso é a Bíblia, não sou eu que tô falando. A Bíblia tá falando que nosso nome tá escrito no livro. E lá em Apocalipse também vai falar desse livro. Imagina se Deus, ele pagasse, escrevesse o nome da gente cada vez que a gente erra, comete um pecado, né? Como que seria complicado, mas já tá escrito, né? Porque Deus, ele tem um propósito e tem uma finalidade. Ele sabe quem são aqueles que vão vir até ele. Mas Deus, ele deu o primeiro passo, mandando Jesus. E o Espírito Santo faz a obra. Então, quando você fala assim, nossa, não fale pelo meu livre-arbítrio eu aceitei a Cristo, mas fale, olha, pela graça de Deus eu aceitei a Cristo, né? Pela graça de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo fazer uma obra na minha vida, eu não aceitaria nem hoje, nem amanhã. Eu nunca aceitaria. Eu falo isso por mim. Se o Espírito Santo, ele não tivesse tocado em mim, eu não teria entendido a palavra. Mas porque o Espírito Santo tocou em mim, ele mora no meu coração, eu pude entender. Mesmo não lembrando os detalhes daquele dia, por sinal, né? Mesmo não lembrando, foi de uma forma simples. Mas Deus, ele me mostrou quem ele se revelou a mim, para que eu pudesse então ir em direção a ele. Foi tão irresistível
E você, talvez a forma como você aceitou a Cristo pode ter sido uma forma incrível, né? Pode ter tido uma experiência grande, ou você pode ter tido uma experiência pequena, mas isso não importa. O que importa é que a obra foi começada e ela não terminou ainda. Ela ainda tem muito o que correr. Então esse era o tema que eu queria deixar esclarecer para vocês: livre-arbítrio debaixo da soberania de Deus. A soberania de Deus, ela é sempre maior. E a gente tem que tomar cuidado para não ver o lado errado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele não é correr atrás dos nossos próprios interesses, como às vezes muita gente pode pensar, né? E muitas vezes a gente pode colocar o livre-arbítrio como resposta para tudo. Mas livre-arbítrio, eu tenho que entender como o livre-arbítrio começa quando a vontade de Deus, o meu livre-arbítrio termina quando a vontade de Deus começa. Porque deixa eu te perguntar, você que é cristão, você vai seguir seu próprio interesse, fazer aquilo que você quer, ou você vai fazer aquilo que Cristo mandou fazer, aquilo que Deus quer que você faça? Quando Jesus, ele não fez a vontade de Deus, quando ele veio para a terra, ele fez a vontade dele ou fez a vontade de Deus? Ele fez a vontade do Pai dele, porque quando ele estava para ser morto, ele falou: Pai, se puder, passe de mim esse cálice. E não foi o que ele fez, né? Ele fez a vontade do Pai. Então, se a gente quer falar, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e a gente quer ser imitador de Cristo, então a gente deve fazer a vontade do Pai, antes de fazer a nossa própria vontade. E o melhor, a gente deve fazer a nossa vontade, a vontade de Deus. E aqui no Coríntios capítulo 10, versículo 33, fala assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. A minha liberdade, ela termina quando a do outro começa. Já ouviu essa frase? Você que é cristão, você tem que entender isso dessa forma como Paulo colocou, né? Não procure seu próprio interesse, mas você vai ter que abrir talvez mão de muita coisa que você gosta de fazer para ganhar a vida de alguém. Algo que você gosta de comer, algo que um assunto que você gosta de falar, né? Não sei, podem ser inúmeras coisas, mas aqui Paulo, ele abriu mão do que ele tinha, do que ele sabia para ganhar, e às vezes também para não escandalizar alguém que é novo convertido. E a gente deve ter esse cuidado. E aí, gente, tô voltando aqui de novo rapidinho, né, para finalizar o vídeo corretamente, porque teve um probleminha de áudio, né, uns probleminhas externos aí que interferiram. Eu queria finalizar lembrando um versículo, né, e lembrando dois exemplos de tudo que a gente tem falado. O primeiro versículo é lá em Filipenses 3, que eu me lembre, que fala assim: tanto querer quanto realizar, elas vêm da boa vontade de Deus. Olha que interessante. Tanto essas duas palavrinhas, o querer e o realizar. O querer abençoar seu irmão, o querer fazer o bem para alguém, né? Você tem um sonho? O seu sonho, sabia que Deus colocou ele em você, né? Os seus objetivos, e o realizar é quando a gente consegue externar aquilo que a gente quer e tornar visível para as outras pessoas. E isso não provém de nós, e sim provém de Deus. Então, tanto querer quanto realizar. E o exemplo, né, é do próprio salmista Davi, que escreve. Ele fala: ó, Senhor, se eu for para o mais profundo mar, se eu for para o mais profundo da terra, se eu for para outro planeta, eu não consigo me esconder do Senhor. E é legal a atitude dele, porque ele fala assim: ó, Senhor, você quer saber? Se eu não consigo fugir do Senhor de nenhuma forma, e não tenho o que eu fazer, então, Senhor, o Senhor é supremo, né? E então, entra em mim, né? Sonda meu coração e vê se há algum caminho mau, né? Prova-me. E ele faz esse convite para Deus. E o último exemplo é o de Jonas. Jonas, ele tinha que pregar para um povo,
que ele não gostava, né? Que ele, se dependesse da boa vontade dele, ele não iria pregar para aquele povo. Mas Deus, ele tinha o plano dele, e tinha a vontade dele. E a vontade de Deus prevaleceu sobre a vontade de Jonas. Jonas foi lá, pregou, e aquele povo se converteu. Talvez se dependesse da decisão, da vontade de Jonas, ele não iria pregar para aquele povo. Se dependesse da vontade daquele povo de aceitar Cristo, não Cristo, né? Porque não tinha vindo ainda, mas de se arrepender dos pecados e reconhecer o Deus como Deus verdadeiro, talvez eles também, se fosse partir da vontade daquele próprio povo, eles não tomariam essa decisão. Mas o Espírito Santo moveu. Deus usou Jonas, né? Que teve que abrir mão da vontade dele para fazer a vontade de Deus. E também para ser canal para transformar aquele povo que não queria saber de Deus, que levava uma vida totalmente diferente, corrupta, totalmente desviada, a aceitar. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram do vídeo, me dá um toque, que eu posso estar gravando mais. Que espero que os pontos tenham ficado coerentes. Eu procurei fazer tudo de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, que é o que a gente acredita, o que a gente leva, né? Então, se você gostou e quiser curtir, né, eu ficaria feliz, né? E isso não é pra mim. E se quiser compartilhar também, aí vai de cada um. Mas é isso, eu procurei respeitar todos, espero que os pontos tenham ficado claros, né? E todos tenham conseguido entender, mesmo com as minhas limitações, né? Para falar, Deus, ele quer usar a gente do jeito que a gente é. Então é isso, gente, obrigado e boa semana aí para todo mundo. Valeu.